Borussia Dortmund é um time alemão, fundado no dia 19 de dezembro de 1909, sediada em Dortmund, na Renânia do Norte-Westfália. Fundado por um grupo de jovens católicos, muitos deles de origem polaca, numa região de maioria protestante, o Borussia passou as primeiras décadas da sua existência na sombra do rival Schalke 04, melhor clube da Alemanha na década de 1930. O clube recebeu uma liderança nazi na época da ditadura, mas teve vários ex-funcionários que optaram pela resistência e foram subsequentemente assassinados pela Gestapo. Borussia ganhou em 1947 o seu primeiro título importante, batendo Schalke por 3-2 na final da Copa da Westfália. Foi isto o início do clássico do Vale do Ruhr, já que com esta vitória, o Schalke perdeu a liderança na região pelos aurinegros. Nos anos seguintes, o Borussia ganhou 3 campeonatos alemães, 1956, 1957, 1963, uma Copa da Alemanha, 1965, e vários títulos regionais. Foi o primeiro clube alemão a ganhar uma competição europeia, batendo o Liverpool na final da Taça dos Clubes Vencedores de Taças de 1965-66. O clube entrou numa fase de decadência nas décadas de 70 e 80, passando várias temporadas na segunda divisão. Em 1989, ganhou novamente a Copa da Alemanha, o seu primeiro título em 23 anos. Em 1991, o Borussia fez uma de suas melhores contratações da história ao anunciar como técnico Otmar Hitzfeld, vindo com uma bagagem vitoriosa em seu país. O trabalho do treinador começou razoavelmente bem, com o time voltando ao pelotão de elite da Bundesliga, mas ainda incapaz de brigar por títulos. Foi então que na temporada 1992 a 1993 os alemães alcançaram uma final continental, a Copa da UEFA. Porém, o sonho de conquistar uma taça europeia novamente, a última havia sido a Recopa da UEFA de 1966. Foi para o espaço com uma derrota de 6-1 no placar agregado para a Juventus, 3-1 na Alemanha e 3-0 na Itália. Muitos poderiam criticar o trabalho de Hitzfeld por perder uma final com essa diferença de gols, mas a Juventus era uma seleção com Peruzzi, Júlio César, Kolar, Dino Baggio, Antonio Conte, Andreas Miller, Roberto Baggio e Vialli. Depois da derrota, o técnico do Borussia soube recompor o elenco e viu na rival italiana peças que seriam ótimas para reforçar o time do Borussia. Tempo depois, o clube anunciou as contratações de Júlio César, Kolar, Paulo Sousa e Miller, que se juntariam ao líbero Matthias Sammer como os grandes talentos que dariam ao time de Dortmund a força que faltava para brigar, enfim, por conquistas. Na temporada 1994-95 e 1995-96, o Borussia mostrou força de elenco e faturou depois de 32 anos 2 campeonatos alemão. Em 1996, o Borussia levantou mais uma Supercopa da Alemanha depois de vencer, nos pênaltis, o Kaiserslautern por 4-3 após empate em 1-1 no tempo normal. Naquele ano, Matthias Sammer ganhou o maior prêmio de sua carreira ao ser condecorado com a bola de ouro da revista France Football como o maior jogador da Europa na temporada, um feito histórico para o craque. Além disso, as reformas no estádio Westfalenstadion iam a todo vapor. Logo, a casa do Borussia se transformaria num verdadeiro caldeirão para mais de 75 mil torcedores. A torcida tinha a certeza de que a temporada 1996 a 1997 seria ainda melhor que as anteriores. Algo de bom estava para acontecer. Liga dos Campeões, final contra a Juventus. A equipe do Borussia Dortmund foi pela primeira vez em uma final de Liga dos Campeões. O adversário? Uma equipe que desde 1993 não saía da garganta do torcedor do Borussia, a Juventus, então campeã europeia e mundial. O Estádio Olímpico de Munique, na Alemanha, parecia receber uma torcida só, a do Borussia, beneficiado pelo fato de a final ser em seu país.
O time tinha a grande chance de conseguir a tão sonhada revanche da final da Copa da UEFA de 1993, quando a Juventus aplicou 6-1 no placar agregado para cima dos alemães. Mas a tarefa não seria fácil. Aquela Juventus era ainda melhor que o time de 1993, e contava com vários craques: Peruzzi, Ciro Ferrara, Deschamps, Dilleville, Jugovic, Zidane, Boksic, Vieri e Del Piero. Porém, o técnico Otmar Hitzfeld tinha todo o conhecimento e experiência necessários para domar e vencer a Juventus. Afinal, ele havia enfrentado o time italiano em 1993, na Copa da UEFA, e na Liga dos Campeões de 1995 a 1996. No jogo, o Borussia quis definir o confronto logo no primeiro tempo e comandou as ações. Aos 29, depois de um levantamento na área, Redl abriu o placar para o Borussia. Aos 34, escanteio cobrado e Redl, de novo, marcou o segundo gol numa cabeçada fulminante. O técnico italiano Marcello Lippi foi para o tudo ou nada no segundo tempo e colocou Del Piero na equipe. O craque diminuiu para a velha senhora aos 64, de letra, mas a reação durou pouco. Lars Ricken, jovem talismã do Borussia naquela liga, entrou aos 70, foi para o meio de campo, andou um pouco. O Borussia engatou um contra-ataque. Ricken recebeu em seu primeiro chute no jogo. Alguns segundos depois, marcou por cobertura um golaço no goleiro Peruzzi, 3-1. Era o gol final para decretar uma vitória histórica. Borussia Dortmund, campeão europeu. Depois do título europeu, foi natural o assédio de grandes clubes ao técnico Hitzfeld, que aceitou uma proposta do Bayern Munique, onde também faria história. Para suprir a ausência do brilhante treinador suíço, o time de Dortmund trouxe o italiano Neville Scala, que tinha como desafio manter a sina vencedora do time naquele restante de temporada, além de disputar e vencer o Mundial Interclubes de 1997, contra o Cruzeiro. Mundo aurinegro. Em novembro, o Borussia viajou ao Japão para enfrentar os brasileiros do Cruzeiro no Mundial Interclubes. O time brasileiro apostava na base campeã da América com Dida, Vitor, Elivelton e Ricardinho, além de 3 reforços contratados para disputar apenas aquela partida: Gonçalves, Bebeto e Donizete, tentando repetir o que o Grêmio de 1983 havia feito em uma decisão de Mundial curiosamente contra uma equipe alemã, o Hamburgo. Porém, a tática dos azuis não deu certo. O Borussia foi preciso quando esteve com a bola no pé e no ataque, e venceu por 2-0, com gols de Zorc e Reich. O time repetia o sucesso do Bayern em 1976 e conquistava o mundo. Era a taça que faltava para encerrar uma era dourada. Depois do título mundial, o Borussia começou a se enfraquecer. O time perdeu a Supercopa da UEFA para o Barcelona, viu Matthias Sammer se aposentar precocemente por conta da lesão no joelho e vários dos jogadores campeões da Europa deixaram o time ou para outras equipes ou por conta da idade e a consequente aposentadoria. A diretoria tentou, em vão, contratar novas estrelas, mas o time só teria um momento de sucesso na temporada 2001 a 2002, quando voltou a vencer o campeonato alemão. Depois do último título, o campeonato alemão de 2002, o Borussia entrou numa crise financeira por causa das suas contratações excessivas. Vendeu vários jogadores importantes e perdeu importância para clubes como o Bayern, o Schalke ou o Werder Bremen. Mesmo assim, o Borussia mantinha uma das maiores médias de público do mundo, com cerca de mais de 80 mil torcedores por jogo. Em 2007, o Borussia Dortmund conseguiu aos poucos se levantar da crise que levou aos rumores de uma suposta falência, e seus péssimos desempenhos na Bundesliga diminuíram. Com a venda dos naming rights de seu estádio para a Signal Iduna, e o patrocínio que persiste até os dias atuais com a Evonik, o clube foi conseguindo se estabilizar e até conseguiu contratar alguns bons nomes do futebol. Mesmo assim, o máximo que conseguiu foi um vice-campeonato da Copa da Alemanha em 2008 contra o Bayern Munique e um título da Supercopa Alemã diante do mesmo Bayern.
também em 2008. Em 30 de abril de 2011, conquistou a Bundesliga 2010-11, vencendo o campeonato nacional pela 7ª vez. Em 21 de abril de 2012 conquistou o 8º título. No mês seguinte, em 12 de maio de 2012, obteve também a Copa da Alemanha ao derrotar o Bayern na partida final por 5-2, conquistando assim pela primeira vez em sua história, as duas principais competições do país, na mesma temporada. Liga dos Campeões 2012-2013. Na Liga dos Campeões, tornou-se um dos finalistas. Na fase de grupos passou invicto contra Real Madrid, Ajax e Manchester City. O clube, nas oitavas do Campeonato Europeu, enfrentou o Shakhtar Donetsk e passou com um empate na Ucrânia e uma vitória por 3-0 no Signal Iduna Park. Nas quartas passou pelo Málaga em um dos confrontos mais emocionantes da Liga dos Campeões. Na partida de volta, o Dortmund estava perdendo por 2-1 e sendo eliminado até os 90 minutos. Mas nos acréscimos, com gols de Royce e Felipe Santana, o clube virou a partida diante dos espanhóis e se classificou para as semifinais contra o Real Madrid. Wollen sie es natürlich machen, Ball weit von Schein an den gegnerischen Strafraum, Santana gegen den Michelis, da ist Schieber am Ball, legt links raus auf Schmelzer, Schmelzer geht ins Dribbling, Einwurf, Dortmund Kammes ist dazwischen, der Einwurf auf Höhe, näher fast den 16er, schnell ausgeführt, Lewandowski, Ball rein damit in die Mitte, Schieber mit dem Kopf, Reus, Quer, Linie, Tor, 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 das gibt's ja nicht, Dortmund macht das 3-2. Ich flippe aus, ich kann nicht mehr, Dortmund macht das 3-2, keine Ahnung, wer es geschossen hat, ist mir auch scheißegal, denn der Ball ist im Tor. Contra o Real Madrid, time que já houvera enfrentado na fase de grupos na partida de ida, com uma memorável atuação de Robert Lewandowski, que marcou 4 gols. O Borussia Dortmund derrotou os madrilenhos por 4-1 e levou uma boa vantagem para o Santiago Bernabéu. Na Espanha, acabou derrotado por 2-0, mas mesmo assim acabou classificado para a sua segunda final da Liga dos Campeões de sua história. Antes mesmo da final, foi anunciada a venda de Reis, Błaszczykowski, مرتدة شمانزر والكرة جول روبرت ليفاندوفسكي بالثلاثية النارية الألمانية. ليفاندوفسكي أمام هذه الجماهير النارية يأتي ثالثا. Antes mesmo da final, foi anunciada a venda de um dos principais jogadores do time, Mario Götze, para o Bayern de Munique, exatamente o clube que enfrentou na final da Liga dos Campeões, perdendo por 2-1, a Muralha Amarela. Com a capacidade de caber 25 mil loucos torcedores em pé, o Borussia conta com algumas das principais torcidas organizadas da Europa, a de Munich e a Desperados.